Sejam bem-vindos para mais um episódio do Viva Melhor Cast, o nosso podcast de saúde. E hoje a gente vai bater um papo sobre assuntos que têm relação com um tema que está fervilhando no mercado, que é as atualizações da NR01. Eu estou aqui hoje com o Dr. Paulo, que é o meu companheiro de podcast sempre. Para esse bate-papo, a gente convidou a Kelly Coelho, que é executiva de recursos humanos, com vivência ampliada em comunicação interna, marketing, imprensa, segurança do trabalho e facilities, com mais de 20 anos de atuação na área, nos segmentos de varejo de automóveis, energia, mobilidade urbana e farmacêutico. Kelly, seja muito bem-vinda, uma honra, um prazer te receber. Muito mesmo. Eu que agradeço, Dani, obrigada, Paulo, é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir, porque de fato as organizações estão precisando muito de conhecimento e principalmente de ajuda, né, que é o que vocês oferecem, para se atualizarem nesse mundo aí que a NR01 está exigindo. Então, contem comigo. Obrigada. Obrigada. Que é algo que está fervilhando agora, mas que é algo que, na sua experiência, você tem aí um histórico super bacana, né, de ter estruturado o programa de saúde mental dentro da companhia, em razão de diversas necessidades, né? Então, conta um pouquinho aí pra gente, no geral, aí, o que você vê, né, de toda essa experiência, o que dá para trazer para os dias atuais, para as empresas que têm interesse aí, que vão precisar, né, se atualizar e fazer essas entregas. Tá bom. Bom, boa tarde para todo mundo que está aqui nos ouvindo. É muito interessante e eu fico muito feliz com esse convite, porque eu tive essa experiência há 2 anos e meio atrás, sem uma obrigação, né, legal ou de normativo, como hoje existe essa obrigação pela ANR, mas por uma necessidade real, né? Eu tinha uma realidade na companhia que eu trabalhava, eu tinha um absenteísmo absurdo, principalmente das áreas operacionais, que eram áreas essenciais, né? E eu estava num momento onde ou eu fazia alguma coisa, ou a gente provocava alguma coisa dentro da companhia, ou a gente não ia conseguir prestar o nosso serviço, que era um serviço de concessão, mobilidade urbana. Então, você imagina, eu tinha o problema focado principalmente na operação, que era maquinista, e na manutenção, que era quem trabalhava para cuidar dos trens para eles operarem. Então, se eu não fizesse alguma coisa, de fato, a gente não ia ter profissionais para trabalhar, porque eles estavam se afastando muito. E aí, a primeira coisa que eu percebi é que a gente não tinha como medir, né? A gente não tinha indicadores nenhum que me trouxessem alguma informação para que porque eu pensei assim, eu chamei um dia a minha coordenadora e falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente precisa trabalhar na prevenção. Depois que eles já se afastam, não tem o que fazer, a gente já perdeu esse profissional. E tinha um agravante, né? Que eu acho que é um agravante até hoje para a realidade de todas as companhias, que foi a pandemia. A pandemia afetou muito o emocional das pessoas e, à medida que foram retornando, isso foi se alastrando. E aí não foi por conta da pandemia. Na verdade, as pessoas já vinham acumulando aquilo ao longo dos anos e a pandemia, eu acho que acelerou esse tipo de doença. Exacerbou, né? Exatamente, psicologicamente falando, né? E ela tirou um pouco da máscara, no sentido de tabu. Exatamente. Né? Então as pessoas já sofriam, mas a pandemia permitiu que as pessoas pudessem dizer, sim, eu também estou sofrendo disso, né? Exatamente. E isso que você falou, a gente ainda tinha um problema maior, porque 80% do público da empresa era masculino. E aí, doutor Paulo, você sabe como médico que como os homens são difíceis de demonstrar qualquer questão emocional. Então, eles tinham vergonha de dizer que estavam se sentindo deprimido ou com estresse, porque, na maioria das vezes, eles são arrimo de família, precisam dizer para as suas famílias, para os filhos e para as esposas que eles saem todo dia para trabalhar, para trazer o sustento. Como é que ele vai dizer que ele está com depressão, né? Como é que ele vai dizer que ele está estressado?
Só que isso começou a aparecer no meu absenteísmo. Então, eu estava com um absenteísmo altíssimo e eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa, porque fazendo conta, em 8 meses, eu teria um gap de profissionais para executar as principais tarefas da companhia. E aí, numa conversa como a gente está aqui, né, com a minha equipe de saúde, eu fiz uma pergunta, né? Eu normalmente, para trazer inovação, eu tenho uma maneira de perguntar, e se? E aí, eu lembro que chamei a minha coordenadora e falei assim, e se a gente criasse um núcleo? Um núcleo de saúde mental? Ela olhou para mim, chefe, do que você está falando? Eu falei assim, não sei, me veio isso na cabeça agora, de repente a gente consegue diagnosticar antes, ou pelo menos perceber, porque eu sou leiga, mas pelo que eu vim lendo, essas doenças psicossomáticas, elas começam a dar sinais físicos, né? E se a gente fizer uma pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa, até porque a gente não tinha dinheiro, né? De repente a gente faz alguma coisa dentro de casa mesmo. E aí, ela na mesma hora, olha, acho que dá. A gente tinha um psicólogo, né, que já trabalhava com a gente há 17 anos. A gente chamou o Alexandre, e aí eu conversei com o Alexandre dessa minha ideia. Eu falei assim, e aí perguntei, Alexandre, médico, né, assim como você, será que tem alguma coisa hoje dentro da psicologia, da psiquiatria, que a gente consiga fazer um teste para ter uma ideia do que está acontecendo com o nosso público, né? Por que a gente aumentou tanto a questão de depressão, de afastamentos por questões psicológicas? E aí ele me trouxe que ele tinha acabado de fazer uma formação. E aí, resumindo a história, a gente pegou 10% do nosso público, porque a princípio eu tinha uma impressão que era uma área específica. E aí eu falei assim, já que a gente vai pesquisar, vamos pegar 10% da nossa população e vamos aplicar essa pesquisa em 10% da população para a gente saber aonde a gente vai atacar. E aí, o que foi mais legal é que essa pesquisa ela era totalmente anônima, né? A gente fez uma sala fechada, onde só o psicólogo estava, não tinha ninguém da empresa, até para os homens que se sentiu envergonhados de falar que está com depressão ou com qualquer coisa parecida, ele se sentisse confortável de entrar, ele não precisava dizer o nome dele, ele só precisava apontar a área e responder algumas perguntas. E aí, para minha surpresa, e aí foi uma surpresa negativa até, aquilo que eu estava suspeitando era muito maior, na verdade, né? E aí a gente teve um percentual alto de pessoas que já estavam tendo sinais físicos e emocionais de que podiam entrar num afastamento por depressão, burnout, estresse. Olha que positivo vocês terem feito isso de forma preventiva, porque as pessoas já estavam sofrendo e a qualquer momento era uma bomba que ia explodir. Exatamente, bingo. E aí foi onde a gente conseguiu fazer a diferença, porque a gente conseguiu atuar preventivamente, né, e impedir que esse profissional entrasse num burnout ou entrasse numa crise de depressão e se afastasse, né, porque a grande preocupação deles de se afastar e ter vergonha de dizer que tem depressão é justamente ele ficar afastado do trabalho, né? Eu sou arrimo de família, eu preciso sustentar a minha família. Como é que eu vou? E a gente sabe que toda questão de afastamento por INSS reduz salário, eles levam muito tempo para receber. Então, isso também gerava um estresse e uma pressão. E aí, eu falei, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para tratá-los aqui dentro da companhia. Só que, assim, a gente não tinha dinheiro. Né? A gente não tinha dinheiro para nada, a gente tinha boa vontade, tinha bons profissionais internamente, mas a gente precisava de um parceiro, porque a gente precisava criar, de fato, um programa para tratar essas pessoas. E aí, faz toda a diferença a gente ter um bom parceiro, né, nesse momento. A gente criou um programa, né, muito robusto, precisou de um trabalho estratégico porque envolvia um certo investimento da companhia. E que investimento era esse? Para eu poder tratar
né? E ter certeza que aquela pessoa estava bem ou que ela precisava de um tratamento mais longo, eu precisava investigar. E a gente não investiga em 15 dias, que é o tempo, né, que o INSS já afasta. Eu precisava pelo menos de 45 dias. E aí eu fiz uma proposta. Eu tive que ir no CFO primeiro, né? Porque quem cuida do dinheiro na empresa? CFO. E para você aprovar qualquer coisa com o CFO, você tem que mostrar de alguma forma algum retorno financeiro. Sobre investimentos, exatamente. E a minha proposta dependia de um investimento inicial da companhia. E que investimento era esse? A minha proposta era: não vamos afastar esse profissional pelo INSS. Nós vamos afastar pelo nosso núcleo de saúde, mas ele vai continuar com salário ativo, com os benefícios ativos, mas ele vai ficar em casa se tratando com psicólogo, psiquiatra. E o bom é que esse núcleo de profissionais eram todos já funcionários da companhia, então o meu SESMIT exigia que eu tivesse 2 médicos, uma, graças a Deus, era psiquiatra, e eu ainda tinha um psicólogo. Então, nesse grupo, a gente tinha psicólogo, psiquiatra, médico do trabalho, enfermeiro, apoio jurídico, porque ele ficava com muita dúvida, né? Eu tinha a minha advogada trabalhista entrou no grupo para dar esse apoio para eles também. Porque até o colaborador acaba pensando, nossa, mas por que tá querendo fazer tanto Tão bem assim para mim, né? Exatamente. Eles acabam desconfiando. Eles desconfiam. E também uma assistente social, porque nesse tratamento, e aí o Dr. Paulo pode com certeza falar melhor do que eu, mas a família precisa estar envolvida. Então, Porque a família, ela pode ser um canal de estresse e de pressão. O causador também. Um causador. na realidade, o que acontece em casa acaba se refletindo no trabalho, né? Exatamente, exatamente. E aí, a assistente social fazia o envolvimento da família também, então a gente tratava dele na empresa, a saúde também tratava dentro da casa dele. Então a gente ia lá identificar em que situação ele estava dentro de casa, porque às vezes pode parecer que o problema está dentro do trabalho, mas às vezes está dentro de casa. Então a gente precisava fazer toda essa investigação. E isso foi brilhante, assim, porque a palavra que mais a gente ouviu de todos os profissionais que entravam nesse núcleo é que ele se sentia acolhido. Né? Que é a história da humanização, de você humanizar as organizações e entender que cada indivíduo é uma pessoa, né? E ele passa por problemas psicológicos e a gente precisa dar esse apoio. E a gente era uma empresa com grau risco 4, né? Com risco de segurança muito grande, então já tinha uma pressão, você imagina. Um maquinista, ele leva 700 mil vidas, né? Então, assim, imagina a responsabilidade desse profissional. Você assim, nossa, tem 700 mil pessoas aqui e eu sou o condutor desse trem. Então, assim, tem uma responsabilidade muito grande. E isso traz estresse, traz pressão. E a gente começou a fazer esse trabalho. E aí, o que foi bingo, né? Para a gente conseguir a aprovação da estratégia do financeiro. Eu tive que comprovar que essa ação traria um resultado financeiro, né? Porque se eu estou dizendo para ele que eu vou, que eu estou pedindo para ele investir, qual é o retorno, né? E o retorno foi muito claro. Eu coloquei o meu emprego ali. Eu falei, se esse retorno não vier, eu coloco o meu cargo à disposição. Mas eu comprovo que a gente diminui absenteísmo, a gente diminui turnover e a gente vai reduzir a sinistralidade no plano de saúde, que também era um agravante, um problema para a organização. E aí, Dani, foi um sucesso. De fato, as pessoas se sentiram acolhidas, o tratamento e os parceiros que a gente fazia, a gente tinha um programa, né, o Viva Melhor, igual o Viva Melhor, que a gente ajudou a culturar a liderança, porque, assim, muitos líderes provocam ansiedade, estresse. E a gente ensinou, junto com esses parceiros, a que os líderes identificassem questões físicas. Nossa, esse funcionário está se coçando muito. Ou, olha, ele está sempre com diarreia. Que eram sinalizações que poderiam ser algo ligado ao psicológico.
E aí deu super certo, né? Em 6 meses, a gente reduziu 11% de absenteísmo, Olha. Uau. né? Tratando dentro de casa. Então, assim, com indicadores, né? E aí, trazendo para a realidade da ANR, hoje as empresas têm a obrigação de fazer esse acompanhamento, então a gente só conseguiu porque a gente passou a ter indicadores, né? Uhum. Trabalhando e acompanhando essas pessoas internamente, e aí a gente de fato tinha uma sensibilidade de como estava a questão de saúde mesmo, né? Com o tempo, a gente chamava de núcleo de saúde mental, mas depois ele se estendeu para núcleo de saúde integral, porque aí a gente já fazia todo o trabalho de saúde com todo o corpo humano, não só o mental. Uhum. Que legal. Que experiência incrível, Isso né? é coragem para você convencer, né, a empresa de investir em algo que acolhimento e humanização vai trazer retorno financeiro, né? O quanto isso é subjetivo, né? Então Exatamente. tem que ter coragem para E às pra vezes o levar retorno e- financeiro não é de fácil avaliação, né? Porque ele é, como a Dani comentou, subjetivo. Diminuiu o absenteísmo, o presenteísmo também, né? A pessoa está lá, às vezes, guiando o trem Exatamente. que é o mais e não está perigoso, mais focado, delicado né? ainda, né? Então a gente pode avaliar esse retorno financeiro de várias formas. Eu acho que é extremamente interessante essa história. É um Tempo case de de treinamento, sucesso, né? Então imagina, o colaborador se afasta, você vai ter que ter uma sim. substituição, toda uma mão de obra Exatamente. diferenciada, né? E o que eu falei, assim, se esse profissional se afastasse, eu não tinha tempo hábil para formar outro, porque eu levava 18 meses na formação. Então, se eu não realmente, a gente não investisse tempo e cuidado com esse profissional, a humanização mesmo do processo foi essencial, né? E os parceiros que a gente... E aí, assim, a Best Life era a nossa corretora na época, né? E a gente... Eu sou pidona mesmo, né? Uhum. E eu dizia assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso... Porque isso acaba sendo muito positivo também para a própria consultoria. a própria consultoria, Para o né? plano de saúde também. O porque- plano de saúde. Então, a gente começou nesse trabalho não só trabalhar internamente e evitar o afastamento, como a gente ensinou os colaboradores a usarem o plano de saúde, por exemplo. Nossa. Né? Então, assim, outra coisa, por que a gente tinha uma sinistralidade tão alta? Porque é a história do brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora. Então, o que acontece? Já estava passando mal, não se cuidava, não fazia um trabalho preventivo. Isso. E aí Vai direto para o PS. vai direto para o pronto-socorro, que é muito mais caro para o plano de saúde. E a gente começou a fazer essa culturação também com a parceria da corretora. Né? A gente começou a ensinar as pessoas que é importante fazer eventos internos, trazendo palestrantes, explicando. E assim, os palestrantes que foram ajudar na culturação da liderança, principalmente, foi essencial, assim. Porque a gente, como RH e como saúde, a gente não tem essa informação imediatamente. Quem traz para a gente é o líder daquele profissional. Né? E aí o líder sendo aculturado, entendendo como é que ele pode identificar sinais que vão levar ele, que podem estar levando ele a uma questão psicológica, e ele já fazia a sinalização para o nosso ambulatório, olha, eu tive lá naquela palestra que a doutora explicou para a gente que coceira no corpo ou olha, eu tô com 2 funcionários aqui que estão apresentando esses sintomas. Vocês não querem dar uma olhadinha nele? Claro que sim. Aí a gente ia lá, fazia um convite, fazia toda a investigação. Às vezes não era nada, mas muitas das vezes era sim. Já eram pessoas que já estavam dando sinais que iam ter um burnout, ia ter uma questão de saúde. 2 pontos me saltam aos olhos nessa sua história que eu achei incríveis. Uma foi a questão da análise do ambiente domiciliar, né? Porque às vezes as empresas se preocupam em manter uma estrutura, ambiente agradável de trabalho, condições de trabalho ergonômicas adequadas, enfim, mas às vezes a questão está dentro de casa e a gente não abordar essa questão pode não trazer nenhum resultado no final das contas. Então, a importância de fazer essa avaliação dos 2 lados, achei incrível. E, sobretudo, salientando ainda mais a questão da liderança, efetivamente, a gente sabe que tem que ter treinamento para o pessoal que entender esses pequenos sinais, né, e ter alguém preparado para poder
absorver essa informação e levá-la adiante. Então, acho que essas duas questões foram muito bacanas para esse sucesso aí do queijo de vocês. Foi muito bacana, parabéns. Foi fundamental mesmo, porque eles são os nossos olhos na ponta, né? Então, assim, a área de saúde, ou o RH, ele não está ali no dia a dia do colaborador. Quem está no dia a dia é o líder. Então, se ele for preparado, se ele for aculturado para entender o que está acontecendo, pelo menos ter uma percepção, e essa era a nossa intenção com esse trabalho, com esse programa, a gente ajudava ele no dia a dia dele, porque ele também ficava preocupado, meu Deus, eu vou perder mais um funcionário, como é que eu vou fazer? O clima entre os outros empregados também ficava muito tenso, mais uma pessoa que se afasta vai sobrar para mim. Sim, né? sem dúvida. Questão de clima também foi uma coisa que ajudou absurdamente. Até porque um vai passando para o outro, né? Pensando assim, o colaborador que foi acolhido, que não precisou entrar no INSS, que não teve a redução da renda dele, que teve a sua família acolhida, que muitas vezes o problema é causado, às vezes pela esposa, pelo filho, enfim. E tem esse acolhimento também. Ou seja, ele tem um apoio da empresa para resolver uma questão pessoal, ele não é prejudicado financeiramente, ele acaba tendo essa confiança, ganhando, né? A empresa foi outra ganha, grande sacada, né? É? Muito interessante. E vai passando isso de um para o outro. Então, um colaborador que também está passando por essa situação e vê que o colega teve tudo isso, ele acaba acatando, aderindo, né? Exatamente. Isso que você falou é muito importante, porque, de fato, os primeiros eram mais corajosos, né? De se abrirem, de falar, porque eles, de fato, eles ficam preocupados. Será que a empresa está fazendo isso mesmo ao meu favor? O que tem? Qual o interesse, né? O que tem por trás disso, né? E aí, quando ele percebia que realmente tinha todo um aparato, pessoas preocupadas, a família dele envolvida no processo, ele realmente se sentia acolhido. E aí, a pessoa, quando ela se sente acolhida, ela relaxa e aí ela, de fato, curtia o tratamento. Às vezes, não tinha jeito. Era caso de afastamento mesmo. Mas 70% dos casos, a gente recuperava dentro de casa e voltava. E o que é mais interessante, o ser humano, ele é muito grato, né? Quando ele se sente acolhido, quando vê que há uma preocupação. Eles ficavam indóceis para voltar a trabalhar. A gente afastava. Não, dona Kelly, eu quero voltar. Não, dona Mary, eu já tô bom. Não, você vai participar do processo até o final. Quem vai dizer se você tá bem? É o médico, é a Carol, que é a psiquiatra, ou é o Alexandre, que é o psicólogo. Não é você que vai dizer. Então, assim, eles ficavam ansiosos para retornar por gratidão mesmo, né? E muitas das vezes, o próprio estresse do dia a dia é exatamente assim, eu tô me sentindo assim, eu quero ficar um dia só em casa. A empresa vai achar o quê de mim? A partir do momento que ele vê que a empresa está preocupada e cuidando dele, ele se sente na obrigação de ficar bem logo para voltar, né? Mas era uma coisa tão profissional que tinha casos que realmente tinham necessidade de estender e realmente se afastar, mas que ele dizia, não quero. Tem uma situação que eu lembro que, assim, se a gente não tivesse no núcleo, a gente poderia ter perdido um colaborador. Por quê? Olha que brilhante, né? Quando você acultura um profissional. Era o centro de controle. O centro de controle da companhia era o cérebro e o coração ao mesmo tempo. Porque o centro de controle, ele tá lá, o controlador tá lá tomando conta de todos os trens que estão passando. Então, ele tem responsabilidade de sinal. Se aquele cara não tá fazendo o papel dele bem feito, pode acontecer um acidente. Ele tem essa responsabilidade. E aí, a gente já estava com um núcleo já bem maduro. Os líderes já estavam aculturados a perceber sintomas. E um dos controladores, em trabalho, começou a dar sinais físicos. Na mesma hora, o coordenador percebeu, ligou para a médica e falou assim, olha, acho que tem um controlador aqui que está passando por um problema... Tá me parecendo uma crise de ansiedade, porque a gente ajudou a entender também o que é isso. E, na verdade, ele estava tendo um AVC. Olha. Uau. Se ele não identifica, se ele não chama a gente imediatamente, eu não estaria contando essa história aqui de uma forma positiva. Então, assim, a gente conseguiu rapidamente
pegar esse profissional, levar de ambulância, já sabendo o que estava acontecendo. Então, assim, quando você tem essa... Imagina que ele fala assim, que frescura. Tá irritado ou então, hoje, assim, vai ali, bebe uma água, É. né? Como a gente vê muito nas organizações. E isso foi um diferencial para esse profissional. Ele ficou afastado, né? Porque foi uma coisa grave, mas foi sem nenhuma sequela, porque ele foi atendido muito rapidamente e foi graças ao coordenador realmente que estava ali ligado, percebeu os sintomas que ele tinha ouvido lá, que a Best Life tinha levado lá uma médica explicando o que poderia ser o sintoma. Ele rapidamente chamou e deu tudo certo. É incrível, né, Dani? Que isso a gente sempre coloca em qualquer comitê, a importância do RH, né? E do trabalho de formiguinha, das coisas, né? As coisas simples que... Nossa, exatamente. Coisas simples que às vezes tem... uma palestra, uma comunicação, a orientação, a Muito. educação interna, né? Então, e quanto foi isso é isso, importante. né? Ele trouxe exatamente isso. Eu lembrei da palestra, a doutora dizendo que tais sinais poderiam ser uma crise convulsiva ou uma crise de ansiedade. E ele teve todo o cuidado de tirar... Porque ele tentou, não, eu tô bem. Não, você vai sair, traz outra pessoa aqui. Rapidamente ele já fez a ligação. Então, assim, o cuidado, a humanização do processo realmente. Então, foi um projeto, assim, que eu me orgulho muito. E que, de fato, se a gente não tivesse, né, por trás um parceiro ajudando, porque, de novo, não tinha dinheiro para nada disso, né? E, no final, todo esse triângulo, né? A empresa, a corretora e o próprio plano de saúde, todo mundo ganhou, né? Porque o plano de saúde, ele tem intenção de continuar, né? Porque se a sinistralidade aumenta, o que ia acontecer na renovação? Uma empresa que estava em recuperação judicial, eu não ia conseguir fazer uma renovação naquela condição. Então, isso ajudou muito. É a equação perfeita quando os três estão em mãos à obra ali, né? Mãos unidas. Essa triangulação foi perfeita. Com o objetivo comum, né? De tentar diminuir o custo e, ao mesmo tempo, cuidar bem das pessoas. Né? Exatamente. Todo mundo ganha, né, doutor Paulo? Todo mundo, literalmente, essa triangulação, todo mundo ganha. E o mais beneficiado é o colaborador. Com certeza. Então, assim, vocês foram muito inovadores em algo que hoje é uma obrigatoriedade. Vai passar a ser uma obrigatoriedade, né? Olhar para esse... A partir de maio, né? Para esse lado dos riscos psicossociais, o assédio moral, o assédio sexual, a parte da ergonomia também, né, que entra aí. Mas pensando assim, que dica que a gente dá, né? O que a gente pode levar, assim, para os RHs que estão aí meio perdidos, né? Como estruturar, né? Eu acho que você tem também essa bagagem agora... sua pessoal, para levar isso para começar do zero aí, para quem não tem, muitas empresas não têm um RH tão estruturado. Né, como vocês tinham. Olha, eu digo para vocês RHs que o primeiro passo é criar indicador, né? Sem indicadores a gente não consegue medir. A gente primeiro precisa ter uma visão do que está acontecendo, né? E isso, embora lá em 2022, quando a gente criou isso por uma necessidade, agora é uma obrigação. E aí, quando os RHs se debruçam em indicadores, né, principalmente na área de saúde, e começam a mapear essas questões, só tem ganho. Primeiro, que você sabe o que está acontecendo com a tua população, né, de colaboradores. Segundo, você ajuda financeiramente a companhia, porque... uma vez que você tem mapeado, você consegue fazer ações internas que não vão custar tanto. Então, por exemplo, fazer blitz, né? Blitz de saúde dentro da organização, que normalmente os parceiros, a Best Life faz isso brilhantemente. Que são profissionais que, eu não tenho tempo para ir no oftalmologista, eu não tenho tempo para ir num cardiologista para ver questão. E não sabe que está com a pressão alta. Não sabe que está com pressão alta. Esse tipo de ação eu super indico, porque ali você já consegue
fazer um bom mapeamento, né? Ajuda aqueles que são meio preguiçosos com a saúde, porque tem muito, principalmente a classe masculina, né? Não é de se cuidar muito. E você também traz uma economia, porque se ali numa blitz já identifica, ele já vai e olha, deu uma alteração, né? E aí ele dá um direcionamento. Mas eu acho que trabalhar com indicadores é a primeira coisa, é o primeiro passo, porque para você não dar um tiro no escuro, né? Você precisa ser assertivo. E agora que é uma obrigação você acompanhar, né? As empresas acompanharem esses indicadores. Quanto mais profundos esses indicadores forem, melhor vai ser o resultado da empresa, porque ele começa a ter relação, ele tem relação desde sempre com o financeiro. Né? E a gente sabe que no final, uma organização ela é feita de pessoas para dar resultado. Exatamente. Né? Não existe, a não ser as filantropias, né? As ONGs, assim, mas organização, seja ela micro, pequena, média, grande ou gigante, tem o mesmo objetivo, que é resultado. E o resultado é feito o quê? Através das pessoas. E pessoas são pessoas, né? São seres humanos que precisam ser cuidados, precisam se sentir acolhidos. E eu acho que essa questão da humanização, né? De realmente não tratar programas assim como só um programa. Questões pro forma. Exatamente. Estou fazendo porque agora a NR exige que eu faça. Porque não vai fazer diferença. Porque quando você não faz uma coisa humanizada mesmo, e aí, quando a gente está falando de humanização, a gente está falando de personalização mesmo, porque cada caso é um caso. Você precisa lidar com cada caso. Então, assim, eu acho que o acolhimento faz toda a diferença. Eu não tenho dúvida que vocês trabalhando em indicadores, tendo esse conhecimento e vocês tendo parceiros, né, corretoras que possam apoiar vocês, procure, porque faz muito resultado. Eu estou dizendo isso para vocês de cadeira, porque eu tive resultados super positivos, não só em clima, né? Não só o financeiro, como em bem-estar, né? O resultado, no final, ele de fato, ele melhorou, o clima ficou mais harmônico e as pessoas muito mais satisfeitas. Então, assim, isso ajuda em turnover, porque um funcionário que não está se sentindo bem, ele vai procurar sair daquela organização. Então, é um conjunto de coisas boas. Então, eu acho que, de fato, os RHs precisam se estruturar com indicadores e ter bons parceiros para ajudar nessa organização, para cuidar, humanizar o processo de saúde ocupacional. Não é porque é saúde que já se trata como humanizado. Não é, na maioria das organizações. Acho que as organizações estão começando a crescer e entender que é importante ter esse cuidado, mas principalmente olhar o colaborador como um indivíduo único, não como um número ou uma matrícula. Cada indivíduo é um indivíduo. Perfeito. Até começar a se conscientizar que os colaboradores, na verdade, são o seu maior tesouro, né? Exatamente. A gente não percebe, muitas empresas a gente percebe que essa não é o ainda... tesouro que vai gerar tesouro. Exatamente. Né? Então, não tem mais espaço hoje para as empresas tratarem o colaborador ou funcionário como, de fato, só um número. Porque muita coisa mudou, inclusive essa geração Z que está chegando aí está provocando muito isso, né? Está tendo muito esse sentimento assim, eu quero trabalhar aonde eu me sinto bem. Um desprendimento total, né? Exatamente. E isso faz parte, né, da qualidade de vida, da cultura da organização. Então, saúde está atrelado diretamente, a saúde emocional principalmente, está atrelado diretamente à cultura, e cultura está atrelada a resultado. É uma matemática simples. Não tem como fugir, né? A questão da saúde mental, se a empresa não se preocupou ainda, na realidade ela está fadada ao fracasso nos vários níveis, inclusive no financeiro, porque, né, como você bem disse, a gente saudável mentalmente, fisicamente, produz mais, ganha mais dinheiro, enfim, e todo mundo ganha no sentido amplo da palavra, né? E foi tempo, Paulo, que as empresas seguravam ou retinham colaboradores só por salário e benefício. Isso não segura mais ninguém. O que segura realmente é clima, é cultura e saúde. A humanização da saúde, o cuidado com a saúde do indivíduo tem total sentido
tem toda a relação com isso. Porque se ele não se sente cuidado, né, ele vai embora. Ele vai embora. Porque hoje a gente, graças a Deus, a gente tem muitas empresas aí e as pessoas estão podendo escolher, o mercado está aquecido. Então, as empresas, os RHs principalmente, precisam olhar muito para esse tema, não só porque é uma obrigação agora, mas com a intenção realmente de reter talentos, de reter os melhores profissionais e, de fato, ter uma cultura positiva e harmônica dentro das empresas. Esse caminho ele é menos trabalhoso, né? Exatamente. Ele, assim, eu não acho que é difícil, eu acho que precisa ter ali vontade, empenho, é trabalhoso, mas é muito mais trabalhoso não fazer isso e ter que arcar com as consequências de perder o colaborador. Sem dúvida. E os prejuízos, né? Exatamente. Os prejuízos são inúmeros. As consequências são inimagináveis às vezes. Né? Exatamente. Não dá para mensurar quais são as consequências negativas. A gente só sabe que vai ter um monte, né? Mas a gente não tem noção de quais e o quanto tempo isso vai gerar. Então, assim, se eu faço uma economia de tempo hoje, de não me adequar e não me preocupar com isso, eu vou sofrer muito mais lá na frente, porque ou esse profissional vai mudar o comportamento dele internamente, vai gerar conflito, né? Vai trazer um problema com a equipe, vai ser só a pessoa que vai estar lá fisicamente, mas ele não vai estar trabalhando, né? Como a gente sabe que tem. Então, assim, o ser humano, quando ele naturalmente, ele é grato, né? Então, assim, se ele se sente cuidado, ele tem essa reciprocidade, né? Porque ninguém quer ficar pulando de empresa para empresa. Todo mundo quer fazer carreira, enfim. Então, cuidar das pessoas é muito importante. E a saúde, principalmente. E em ambientes onde as pessoas conseguem expor suas fraquezas, né? A gente participou de evento onde o CEO comentou uma coisa muito bacana, tinha umas rodas de conversa inicialmente para discutir números, né? E aí começaram eventos mais informais e as pessoas começaram a conhecer a vida uns dos outros e tal, que um dos eventos, um dos colaboradores disse claramente que estava pensando em tirar a vida, né? Então você veja assim, a amplitude que tem um ambiente adequado de trabalho, que permite que as pessoas possam se expressar, né? E pedir socorro, se assim for o caso, né? Então, só tem a ganhar, só tem a ganhar. E assim, a gente tem alguns casos, né, de homens virem depois de já tratados pelo núcleo e já bem, de voltar meses depois e agradecer assim, com afinco, dizer assim, nossa, eu tinha tanta vergonha, né, eu era tão machista, dizer assim, eu tenho depressão, isso é doença de mulher, né, é como preconceito, né? Existe um preconceito, eles se colocam nessa posição muito, eu sou o homem, eu sou o provedor, não... E eles terem essa liberdade de poder dizer assim, eu quero chorar. Eu só quero chorar. Eu quero conversar aqui com você, psicólogo, só para eu chorar, porque em casa eu não posso chorar. Eu não tenho essa liberdade lá, junto com os meus parceiros de trabalho, eu não posso, porque eu faço parte, porque eu sou coordenador, ou porque eu sou especialista técnico, eu tenho que trazer uma imagem. E às vezes acontecia, ele só precisava chorar. Né, esvaziar, conversar. E isso é muito importante, porque desabafar, relaxar. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa, né? Eu digo que ter um terapeuta deveria ser um custo fixo para todo mundo. Porque tem coisa que a gente só conversa com o terapeuta, não é verdade? Eu acho que o psicólogo ele devia ser praticamente igual o pediatra. Exato. Né? Você vai crescendo ali com o pediatra, chega uma certa idade, coloca ali o psicólogo né? Deveria ser. É verdade, assim. É verdade, porque a gente enfrenta muita coisa que nem a gente sabe que está enfrentando, né? Então, conversar com especialistas é muito importante. Essencial. Se entender, principalmente, né? E esse trabalho é muito importante porque ajuda a entender o que está acontecendo com você e aí é mais fácil de tratar. Imagina, né? Até nessa mesma linha do que você acabou de dizer, a questão da família, né? Com esse tratamento dentro do núcleo familiar, também como deve ter melhorado a questão da convivência dentro de casa, né? Nossa, demais. A gente teve casos também das esposas virem agradecer
e dizia assim, nossa, como o fulano mudou. Ele chegava estressado, batendo as coisas, não queria nem falar com os filhos. Hoje ele chega, brinca com as crianças. Então, assim, ajudou não só no cenário profissional, mas na vida dele pessoal também. E vice-versa, né? Como eu te falei, muitos dos casos que entraram no núcleo não era por causa de trabalho, era por causa de casa. Então, assim, pressão que a esposa faz, dizer, eu quero isso, e você não traz dinheiro para dentro de casa, né? Porque a gente sabe que nessas relações, né, o dia a dia vai se desgastando, as mulheres acabam falando coisas que não deveriam estar falando, e aquilo vai entrando no psicológico do homem, assim como mulheres também, né, que enfrentavam muito preconceito por conta dos maridos. Por que você está trabalhando fora? Você está deixando o nosso filho na creche ao invés de você cuidar. Também tinha muito desses casos. Então, assim, a conversa, porque as pessoas começam a se colocar, de fato, num lugar de culpado, né? E esse acompanhamento... E a empresa demonstrando esse cuidado, essa culpa sai dos ombros, né? E aí ele fala assim, eu posso ser eu mesmo, né? Eu posso falar desse tema com qualquer um, eu posso cuidar. E você poder tratar a família como um todo, que em alguns casos a gente precisou tratar a família, né? Porque eram casos mais importantes, fazia toda a diferença também. Então, E reverbera. Muito. Né? Então, reverbera ali para o núcleo que aquela família tá e que vai impactando outros. E assim, Dani, eu tenho muito orgulho desse projeto, porque nunca fiz propaganda dele, mas os próprios funcionários começaram a falar isso para fora. De repente, começou a aparecer outras empresas. Eu tô sabendo que vocês estão fazendo um núcleo de saúde. O que é isso? Como é que... Isso ajudou muito na imagem. Então, assim, tem muitas empresas aí que hoje podem estar passando por um problema de imagem, de reputação, né? Ou de marca empregadora. Isso ajudou absurdamente a imagem da companhia, como marca empregadora, reforçou. Então, quem via aquilo e ficou sabendo, a gente ganhou prêmio, a gente foi para a revista. E aí, quem lia isso, falou assim, eu quero trabalhar nessa empresa. Então, isso, como RH também, isso me ajudou, porque as pessoas procuravam. Antes, a gente tinha dificuldade de atração. Depois disso, ajudou tanto na reputação que todo mundo queria participar dos programas que a gente... né? A gente fez programa de estágio, enfim. E antes, a gente não tinha inscritos. Pode ser uma coincidência ou não. Eu acho que não é uma coincidência, porque coisa boa, quando ela começa a se espalhar, né, também é muito positivo. Então, assim, para você ver, não é só no financeiro que o resultado veio, mas na imagem, né? Ajudou muito na imagem da companhia. Como quantificar isso, né? Isso não tem como como você, não sei, como é que você quantifica? Você não quantifica. É uma coisa que realmente sem precedente, assim. E eu acho que esse trabalho tá lá, tenho certeza, o trabalho tá até hoje, tá lá e vem crescendo. Só crescendo, vai só aumentando. Porque, assim, saúde mental, quanto é delicado e difícil você ser uma referência para algumas empresas do seu trabalho com isso, é um orgulho. É claro. Como pessoa, como ser humano, como Sim. indivíduo, né? E assim, eu sou uma profissional que eu trabalho por propósito, né? Então, e o meu propósito é esse mesmo, de ajudar. Eu me sinto tão feliz em saber que a gente ajudou famílias, né? Eu não estou falando do colaborador. O colaborador foi a minha intenção, sim. Mas a partir do momento que eu comecei a perceber que eu melhorei a qualidade dele dentro de casa, né? Que nós, a equipe como um todo, conseguiu ajudar e melhorar a qualidade dele, familiar também. Nossa, isso... Sensação de missão cumprida, né? Um legado exatamente, maravilhoso. Né? Exatamente, missão cumprida. Poxa, a gente realmente conseguiu fazer um bom trabalho. Então, faz a diferença. Faz a diferença. Então, RHs, eu aconselho que vocês façam fortemente, porque vocês vão ver resultados extraordinários. Contem com isso. Muito bom, Kelly. Bom, acho que é isso, né? Muito acho que legal. tem muitas dicas valiosas, muitas coisas importantes aqui. Só te agradeço. E eu que agradeço. História linda, parabéns. História muito bacana. linda, motivadora. Motivadora. Né? Falo com muito orgulho e realmente é uma história que eu gosto de contar, porque
é verdadeira, né? E, de fato, fez diferença para as pessoas. E eu acho que esse é o nosso propósito, né? Como recursos humanos. Eu escolhi isso, né? E recursos humanos é isso, é cuidar. Então, eu agradeço imensamente, porque é uma porta, né? Também outras pessoas que estão aí vão conhecer essa história. E eu tô super disponível para vocês, para outros papos, e agradecer imensamente o espaço. A gente vai deixar seus contatos aqui no final. Mas obrigada. Muito Parabéns, obrigada. muito obrigado. Foi um prazer, viu? Muito bom Eu mesmo. que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau.